Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez nessa manhã, no nosso cafezinho espiritual, onde temos a oportunidade de refletir um pouquinho sobre as coisas de Deus. Confesso que o que me inspirou para esse tema de hoje foi o capítulo 6 do Evangelho de São João, versículo 63, onde que Jesus vai dizer que o que vivifica é o espírito e a carne de nada serve. A impressão que temos é que Jesus está elevando a alma na sua importância e desqualificando, diminuindo o corpo na sua importância. E para nós que somos apegados a essa questão do corpo, nós ficamos assim um tanto decepcionados. Então, eu fui buscar em São Tomás de Aquino, até mesmo porque o Papa Pio XI ele vai nos dar essa orientação nas nossas dificuldades de entendimento, porque ele diz o seguinte: a todos quanto agora sentem sede da verdade, dizemos-lhes, ide a Tomás de Aquino. O Papa está dizendo que toda vez que tivermos alguma dúvida teológica, buscar São Tomás de Aquino. E foi o que eu fiz. E logo no começo, São Tomás de Aquino faz uma definição que vai aliviar um pouco meu coração no sentido do que Jesus falou. Ele vai dizer: a alma é a estrutura do corpo humano vivo. A definição dele. Ele nos diz que a alma é a estrutura do corpo humano. Ele faz questão, de dizer do corpo humano vivo. Então, aquele corpo que Jesus disse que de nada vale, de nada serve, ele está se referindo a um corpo morto, E São Tomás de Aquino fundamenta isso, porque ele diz assim, aquilo por que vive um corpo é a sua estrutura vital, que é a sua alma. Ora, para os seres vivos viver e existir, como bem dizia Aristóteles, se não vive mais, não existe mais. A alma será então aquilo pelo que o corpo efetivamente existe. Nesse sentido, ela é intimamente ligada ao corpo. Mas se isso é ser estrutura, forma, devemos entender a alma humana como sendo a estrutura vital do corpo. São Tomás de Aquino já vai ali aliviando o meu coração e vai me impulsionando para um entendimento, para a atribuição da alma e a atribuição do corpo. Deixa bem claro que a alma é oviterna, vamos dizer assim, não sei se esse termo lá teologicamente está muito certo, mas o que eu quero dizer é que a alma ela tem princípio, mas não tem fim, porque eterno é Deus, que Deus não teve princípio e nem tem fim. A alma não, a alma tem princípio no corpo, mas ela não tem fim. E o corpo tem fim, O corpo é perecível. Então já há uma distinção entre um e o outro aí. E ele vai dizer que a alma é o que vivifica realmente o corpo. Lembramos lá na criação que Deus modelou o corpo de uma matéria pré-existente, de uma argila, e ele ficou estático, parado, só ganhou vida quando Deus deu o sopro na sua narina. Então isso é que deu vida ao corpo. Então a nossa vida está na nossa alma. Mas enquanto vida, enquanto corpo, vida, o corpo e a alma caminham juntos numa completa unidade em suas atribuições. Ele ainda vai dizer mais em relação a esse sentido do corpo que tem início, mas que tem fim. Ele vai dizer, com a morte, desaparecendo a alma que garantia a unidade e a vida, cada parte do corpo não mais mantém o mesmo nome que tinha anteriormente, a não ser em um sentido equívoco. O olho de um cadáver, na verdade, não é mais olho, ele só é chamado assim por uma semelhança externa, da mesma forma que os olhos de uma pintura ou de uma escultura. Em si mesmo, não é mais o órgão vivo da visão, e sim um aglomerado de matéria remanescente de algo que era um olho e que agora está em vias de se decompor e dispersar.
São Tomás de Aquino também nos incentiva quando ele diz: o ser humano tem que trazer para dentro de si a inquietação cognitiva, existencial, o questionamento do mundo e da vida. O que ele quer dizer com isso? Ele quer nos lembrar que nós temos essa capacidade cognitiva. O que é a capacidade cognitiva? É a inteligência. E é o que nos discerne, vai nos discernir, né? O que vai nos diferenciar, né? No caso, desculpe, nos diferenciar dos outros seres humanos, que é a inteligência. E através dessa inteligência, nós podemos sim buscar as respostas para as nossas perguntas, para as nossas dúvidas. Ele nos incentiva a fazer isso. Então também nos dá uma oportunidade de botar assim mais um foguinho nessa fogueira. Se Jesus, já entendemos que ele quer dizer que o que vivifica é o Espírito e que a carne de nada serve, mas é uma carne morta, mas que a carne viva, com certeza, tem toda a sua dignidade e sua importância, então nós podemos fazer uma outra pergunta. Existe corpo vivo morto? Existe corpo vivo morto? São Tomás de Aquino vai dizer que o corpo caminha, né, como ele disse, juntamente com a alma, e quando a alma sai, se afasta desse corpo, esse corpo se torna um corpo morto. Mas também ele vai dizer que existe um distanciamento de sua essência vital, que é Deus. E conforme o corpo vai se afastando de Deus, ele vai proporcionando essa sua morte de forma religiosa, vamos dizer assim, de forma divina, porque o afastamento de Deus, ele existe, como dizer assim, uma distância. Enquanto o homem não perde a vista de Deus, ele tem a possibilidade, de qualquer momento, através de seu arrependimento e o pedido de perdão, né, manter a sua vida espiritual. Mas há o perigo desse afastamento ser tão grande a ponto de perder de vista a Deus e não ter mais como ter essa volta. Então, precisamos mesmo nos preocupar e buscar esses ensinamentos em que vai nos orientando de uma forma de fé, mas também da razão. Coisas que São Tomás de Aquino nos deixou escrito, que nós precisamos buscar esse conhecimento. Olha só, bom. Embora seja um corpo adequado para as operações humanas, por ser material, ele será necessariamente corruptível, sujeito a defeitos e ao cansaço. E não se pode alegar que poderia ser diferente, porque na configuração das coisas naturais não se deve perguntar o que Deus poderia fazer, mas sim o que a natureza das coisas permite, como diz Agostinho. No entanto, deve-se saber que à medida que o homem estiver orientado em relação à fonte transcendente do ser e do valor, maior será seu domínio sobre o corpo. Perdendo esse eixo por desequilíbrios pessoais, ele fica mais sujeito aos defeitos corporais que se prendem à materialidade do corpo. O corpo humano é adequado para as operações humanas, mas ele tem limitações decorrentes de sua condição. Essas limitações serão tanto maiores quanto mais o homem concreto estiver desligado da fonte do ser e do valor. É interessante como remédio para esses defeitos, Deus, na constituição original do homem, dele o corpo sujeito à alma, enquanto esta estivesse sujeita a Deus. Nessa condição, o homem teria domínio sobre esses defeitos, mas distanciando-se a alma de Deus, o homem fica privado desse benefício e sujeito aos defeitos que se prendem à natureza da matéria. O contexto teológico cristão nomeia a fonte do ser e do valor
como sendo Deus. Enquanto o homem concreto estiver harmonizado com Deus, seu corpo estará também sujeito a seu princípio dinâmico da unidade, sua alma. Então, consegui entender o que Jesus queria dizer, que a carne de nada serve, a carne morta. Que nós possamos estar sempre buscando o alimento de Deus que nos torna cada vez mais vivos. E saber que a nossa eternidade está garantida através da nossa alma. Que Deus esteja com todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, abençoados Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.